Irmãos, para nós entrarmos nesse novo ciclo do alimento diário, nesses próximos 6 meses, eu queria essa manhã compartilhar alguma coisa que o irmão Dong já está falando ultimamente nessas últimas conferências. Então vou antecipar, porque é muito importante todos nós termos clareza do nosso foco e da nossa missão. Graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Nos libertou de fardos que nós não podíamos carregar. E agora nos deu um caminho da vida, vida para todos, sem um fardo de nós montarmos uma grande igreja. Nosso encargo é o reino. Aleluia. E nós hoje vemos nossos irmãos em todos os grupos cristãos como nossos irmãos de fato, queridos, que têm a vida de Deus. E nossa preocupação e responsabilidade é de também passar essa vida para eles. E tudo que o Senhor tem falado conosco com relação ao Evangelho do Reino, nós queremos passar para eles. E que todos possam ganhar essa palavra, negar a vida da alma, a vida crescer, e sejam todos sendo preparados para assumir o governo do mundo que há de vir. Amém? Aleluia. Irmãos, eu queria começar dizendo o seguinte: desde que Deus criou o homem, Ele já estabeleceu que o mundo que há de vir seria governado pelo homem, não mais pelos anjos. Porque os anjos tiveram a sua vez. No primeiro mundo que Deus havia criado, Deus criou os céus e a terra no universo antigo e foi entregue para os anjos governarem. E dentre os anjos, quem se destacou foi o Lúcifer, o filho da luz, filho da alva, estrela da manhã. E ele foi, segundo Ezequiel capítulo 28, ele foi criado de uma maneira perfeita. Ele era o próprio sinete da perfeição. Ele tinha todos os dons, capacidade que Deus lhe deu para assumir essa liderança. Então ele governou o primeiro mundo, juntamente com seus anjos, e não sabemos quantos anos se passaram debaixo desse governo. Podem ter passado bilhões de anos, não sabemos. A Bíblia não define, mas eu creio que muitos anos se passaram. Mas até que um dia se achou iniquidade nele, não é? Vamos abrir, vai. A Bíblia em Ezequiel 28. Alguns estão olhando para mim ainda com um olhar meio de desconfiança. Vamos ler então. Ezequiel 28. Versículo 12. Filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro. O rei de Tiro prefigurava o próprio Lúcifer. E diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Quer dizer, ele foi criado com muita capacidade. Todas essas pedras preciosas, na verdade, não são literalmente pedras preciosas, dizem respeito à capacidade, aos dons
que Deus lhe deu. E ele foi criado como um príncipe, como um rei, preparado para liderar, para reinar. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Querubim eram aquelas criaturas que guardavam a santidade de Deus dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo que Deus revelou a Moisés. E dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, como esta mesa aqui, uma Arca da Aliança. E sobre a Arca da Aliança estava uma tampa, e essa tampa chama-se tampa do propiciatório. E também é conhecido como o trono da graça, que está no livro de Hebreus. E sobre essa tampa estavam 2 querubins. Esses 2 querubins estavam ligados asa com asas. E também no véu do Santo dos Santos, que separa o santo lugar do Santo dos Santos, estavam bordados querubins. Significa o quê? Significa que os querubins guardam a santidade de Deus. Ninguém que não seja santo podia entrar naquele recinto que é totalmente santo. Por isso é chamado de lugar santíssimo. Então, se alguém entrasse não sendo santo, seria fulminado. Até o sumo sacerdote Arão, uma vez por ano, quando entrasse ali no Santo do Santo, teria de entrar com sangue aspergido sobre o propiciatório onde estavam os querubins. Então, Lúcifer era colocado como querubim da guarda ungido. E ele permanecia no monte santo de Deus, bem pertinho de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Quer dizer, ele era perfeito. Eu não sei quantos anos durou o seu governo, mas chegou um dia, ele se achou que tudo aquilo que ele tinha de perfeição, de sabedoria e de formosura, era proveniente dele mesmo. Irmãos, tudo que nós temos, recebemos de Deus. Se Deus nos deu alguma coisa, é pela sua misericórdia, não é verdade? Então, por isso que Paulo pergunta assim, que tem você para se gabar? Se tudo que você tem recebido, tudo que você tem, veio de Deus. Não é verdade? Tanto é que nós temos um hino que diz, tudo que eu tenho recebido, depois que eu criei, por orgulho, sou um pecador que graça ganhou, sou um pecador que graça ganhou, um pecador que graça ganhou, eu seja a glória, sou um pecador que graça ganhou. Somos apenas um pecador que graça ganhou. Tudo que nós temos recebido foi. Não temos nada para nos gabar, não temos nada para nos orgulhar. Se Deus teve misericórdia de nós, nos deu alguma capacidade, mas tudo isso é para Ele mesmo, para o seu reino. Por isso, irmãos, muitos servos de Deus, incluindo Lúcifer, começam bem, começam humildes, mas depois terminam orgulhosos. A soberba toma conta de nós, do homem, e ficamos imprestáveis para Deus e acabamos nos tornando opositores de Deus. Assim como esse Lúcifer acabou se tornando adversário de Deus, Satanás. Bom, no versículo 17, indica a razão da sua iniquidade. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Quer dizer, orgulho subiu a cabeça, achando que ele tinha realmente toda aquela capacidade e fez tudo aquilo por si só. Isaías capítulo 14 complementa. Senhor Jesus, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, Lúcifer.
como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Preste bem atenção que esse pronome eu ficou de uma maneira ressaltado. Eu subirei ao céu. Em lugar de dizer, Deus me colocou no lugar onde eu estou. Ele diz, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E figuradamente falando, as estrelas de Deus eram os anjos. Ele já tinha assumido a liderança dos anjos. Eram 3 arcanjos, era Lúcifer, Miguel, Gabriel, são 3 arcanjos, e ele era o maior dos 3. E ele já tinha galgado essa posição, mas ele não ficou satisfeito. Acima das estrelas, né, de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, onde Deus congrega os anjos, nas extremidades do norte, onde fica o trono de Deus, ele quer subir. Subirei acima das mais altas nuvens. Quer dizer, não tem mais ninguém mais alto do que ele, exceto Deus. E até Deus, ele quer ser semelhante a ele. Serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, não existe a possibilidade de uma criatura ser igual ao Criador. Não existe essa possibilidade. E Deus, na sua infinita sabedoria e autoridade, criou todas as coisas. E todas as coisas existem por causa dele e são sustentadas pela palavra do seu poder, da sua autoridade. Nada, nada, nada pode se equiparar a ele. Então, contudo serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. Então Satanás, o Lúcifer, junto com os seus anjos, foram lançados. Houve um grupo de anjos, a terça parte, provavelmente que estava sob seu comando, seguiu a ele nessa rebelião. Deus então não tolerou que ele ficasse mais nos céus, ele foi lançado para a terra. E veio justamente nesse planeta onde nós habitamos. Aliás, nós não tínhamos sido criados ainda. Então Deus, né, lançou a eles para cá, na rebelião. Eles também contaminaram a terra de então com as criaturas existentes. O homem ainda não havia sido criado. E toda a terra se rebelou contra Deus. Encheu-se de violência aqui na terra. Né? Tanto é que, se você, né, cavar, os paleontólogos cavam, até os animais se tornaram violentos. Então, Deus teve que extinguir, né, as criaturas nessa terra com a água. E pairava sobre esse planeta águas de morte. Todos pereceram. E Satanás e os seus anjos caídos estavam no governo também aqui na terra. Mas Deus, aleluia, não desistiu do homem, não desistiu de restauração do seu governo. O que ele fez? Isso tudo que eu falei está em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo, que talvez esteja muitos e muitos anos, né, atrás. E depois, em algum momento, houve então a rebelião de Satanás e os seus anjos. E vieram aqui na terra e contaminaram a terra. A terra foi criada de uma maneira também maravilhosa, como está descrita no livro de Jó, e também Romanos e Salmos, outros lugares mostram que a criação de Deus era perfeita. Mas aqui no versículo 2 diz: a terra, porém, era sem forma e vazia. Deus nunca criaria uma terra caótica, uma terra vã, vazia, não é verdade? Então, alguma coisa aconteceu. Essa alguma coisa aconteceu aqui na terra foi justamente Satanás e os seus anjos vieram para a terra e contaminaram a terra. Deus então julgou a terra, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quer dizer, Deus não desistiu da terra, porque a terra, irmãos, é o centro do universo. Os cientistas podem
duvidar disso, pode dizer, não, e pode existir outro lugar, mas, irmãos, para Deus, a terra é o centro do universo. Duvidam de mim, é? Zacarias 12. Alguns olham para mim meio duvidando, então vamos ver. Capítulo 12, versículo 1, de Zacarias. Todos acharam Zacarias? Está no final do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro nele. Para Deus, só existem esses 3 itens no universo todo. O primeiro item, toda a imensidão do universo, Deus resumiu numa coisa só. Formou o céu. O céu. E depois, fundou a terra. Ele não falou nem Marte, nem do Mercúrio. Falou da terra. Fundou a terra. E depois ele não falou nem de leões, nem de girafas, mas ele falou de quê? Falou do homem. Mas não só falou do homem, não falou do homem propriamente dito, falou do espírito do homem. Então, para Deus, esses 3 itens são os itens mais importantes do universo. O céu, a terra e o espírito do homem. Quando você não vive no espírito, não conta. Senhor Jesus. Bom, aí Deus restaurou a terra. Haja luz e houve luz no primeiro dia. Sem a luz não haveria nada. Nenhuma vida poderia subsistir, não é verdade? Graças a Deus, a primeira coisa foi a luz. E a luz indica o próprio Deus sendo a luz. Deus é luz. E não há nele treva alguma, jamais. Temos até um hino, né? Deus é luz, não há nele treva alguma, jamais. Oh, Tá bom, é isso aí. Então, irmãos, Deus é luz. Na carta aos Coríntios, Paulo escreve, né, Deus é luz, e Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, como luz e como vida. No segundo dia, Ele precisava arrumar água. Para a nossa sobrevivência, irmãos, precisamos primeiro da luz, não é isso? Em segundo lugar, água. Alguém não teve nenhum contato com a água, diz que acordou até agora? Hein? Quando você acordou, o que você fez? Hein? Não precisou de água. Você não precisou de água até agora. Tomou um banho, né? Pelo menos, ou não? Escovou os dentes, pelo menos, né? Precisou de água, não precisou de água? Então, irmãos, graças a Deus, e tomou um copo d'água, né? Alguém já tomou água hoje de manhã? É saudável tomar água logo de manhã, tá? Tome bastante água. Mas na terra não havia água. O que fazer? Não havia água potável. Havia água de morte. Água do mar, água salgada. Ninguém sobrevive, né? Só os peixes do mar. Nós não sobrevivemos sem água potável. O que Deus fez? Deus fez um monte de caixa d'água, né? Extração de tratamento de água, águas marinhas em água potável. É assim que Deus fez? O que Deus fez? Deus só criou uma coisa, criou o firmamento. O que é o firmamento? É a atmosfera, é o ar. Primeiro, irmão, sem o ar, alguém respira, alguém vive aqui? Graças ao Senhor, nós estamos aqui porque nós respiramos. E você nem precisa fazer força para respirar. Nem pensa em respirar. Não, eu tenho que respirar senão eu morro. Não precisa, Deus até criou uns pulmões que têm, né, músculos involuntários. E você vive pelo ar. Mas o ar consegue fazer mais uma coisa, que é fazer evaporar as águas salgadas, não potáveis, e pelo processo de evaporação, armazenamento em forma de nuvens no céu, aí quando precipita de novo para a terra,
vem em forma de água potável, água doce. Irmãos, esse segundo item, afirmamento, o ar representa o Espírito. Deus nos deu do seu Espírito. O Espírito extraiu das coisas da morte vida e nos deu do seu ar, da sua água viva. Aleluia por isso. E ainda separou as coisas de baixo das coisas de cima. As coisas terrenas eram águas da morte. No céu estavam as águas da vida. Irmãos, por isso que em Colossenses Paulo fala para nós, não pensar nas coisas aqui da terra, mas pensar nas coisas lá do alto. Não buscar as coisas aqui da terra, não é isso? Mas buscar as coisas lá do alto, onde Cristo ressuscitou e Ele vive assentado à direita de Deus. Irmãos, não perca tempo buscar as coisas terrenas, porque um dia tudo isso vai se perder, vai perecer, não é isso? Vamos buscar as coisas lá do alto, onde nos dá vida de fato, né? Vida divina. E no terceiro dia, o que Deus fez? Deus fez ajuntar todas as águas num só lugar e fez aparecer a porção seca. E a porção seca apareceu e a vida começou a ser produzida sobre a terra. A vida vegetal, a relva, as ervas, não é isso? As árvores começaram a surgir. Começou primeiro, então, a proliferação e propagação da vida pelo terceiro dia. E o terceiro dia é o dia que Cristo ressuscitou. Ele se tornou a nossa boa terra. E nele todos crescemos. Aleluia por isso. Então, irmãos, Deus não é maravilhoso? Numa terra que não produziria mais nada de vida, Deus fez surgir a terra e para produzir a vida. No quarto dia, Deus fez surgir os grandes luzeiros, o sol, a lua e as estrelas. O sol, sem o sol, não tem uma planta aqui na terra que pudesse germinar, que pudesse frutificar. Graças a Deus nós temos o sol, temos a lua, nós temos as estrelas. Sol é Cristo, a lua é a igreja que reflete a luz do sol e as estrelas são os santos. E aí, no quinto dia, surgiu o quê? Surgiram os peixes do mar e as aves do céu. Sim, vou simplificar. Sexto dia, Deus criou o quê? Os animais domésticos, os animais selváticos, os répteis, e no fim do sexto dia, Deus ainda não estava satisfeito, porque tudo isso era uma preparação para criar o item principal. Qual era o item principal? O homem. Aleluia! O homem foi criado. Por que o homem foi criado? No meio daquele caos, no meio da rebelião de Satanás, com seus anjos, no meio daquela rebelião toda, naquela contaminação, Deus fez surgir tudo isso, restaurou tudo isso e criou o homem. É para quê? Hein? Deus quer restaurar o seu reino aqui na terra. Você existe para restaurar o reino de Deus aqui na terra. Por isso que eu e você estamos aqui vivos. Não pense que Deus nos dá o ar para respirar, água para beber, para vivermos, comida, né? Emprego, trabalho, tudo, para sobreviver, para nós vivemos bem aqui, né? Muitos bens, muito patrimônio, construir uma vida confortável, ter uma aposentadoria maravilhosa, não é isso? É o sonho de todos, que não dependa mais de ninguém, e ficar um ricaço quando ficar velho, né? E depois ir para o caixão. Tem algum sentido? Não tem sentido. O homem não é para isso. Não é para buscar as coisas materiais, depois cair num caixão e ir para a terra de novo. Não, irmãos, nós estamos aqui para restaurar o reino de Deus aqui na terra. O governo de Deus aqui na terra, que Satanás usurpou e ainda está usurpando aqui. E Deus, aleluia, criou o homem de uma maneira diferente de toda a criação. O que ele fez? No capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Ele criou o homem. Irmãos, eu estou gastando esse tempo todo porque vale a pena, não vale? Para nós entendermos o que está acontecendo.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quer dizer, Deus tomou do pó da terra e fez um boneco. O homem foi feito, o corpo do homem foi feito do pó da terra. Tanto é que se você pegar qualquer parte do seu corpo humano e fizer uma análise química, você vai ver que todos os elementos químicos que você tem no seu corpo, tem na terra. Em outras palavras, você veio da terra. E quem vem da terra, para a terra se torna, né? Então quem morre, depois vai para a terra de novo. E vira terra. Então, irmãos, Deus criou o homem do pó da terra. Mas Deus fez uma coisa especial nesse boneco de barro. O que Deus fez? Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o fôlego de vida entrou naquele boneco de barro e o boneco se levantou como uma alma vivente. Então o homem foi feito em três partes. Três partes. Corpo, do pó da terra. Deus então soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E a alma, o homem passou a ser uma alma vivente. Parecia uma alma aqui. Mas esse fôlego de vida entrou naquele boneco de barro, se tornou o quê? O que aconteceu com aquele fôlego? Se tornou o espírito do homem. Espírito do homem. Por quê? Porque a palavra para fôlego de vida, em hebraico, é neshama. A mesma palavra foi usada em Provérbios 20, 27. Aqui é Gênesis 2, 7. E aqui em Provérbios 20, 27, foi traduzido para o espírito do homem. É a mesma palavra neshama. Então, quando Deus soprou nas narinas daquele boneco, o sopro de Deus entrou e se formou dentro de nós o espírito nosso. E o homem passou a ser uma alma vivente. Então nós somos animais tripartidos. Nós somos seres tripartidos. Todos os animais são bipartidos. Tem corpo e alma. Quem aqui tem cachorro em casa? Por isso que o pet shop prospera, né? É, Raimundo? Cadê o Raimundo? Que trabalha com isso, né, Raimundo? O seu cachorro em casa tem corpo, não é? Mas ele não é uma máquina, não é um corpo apenas, né? Uau, 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 uau. Ele tem sua preferência, tem o seu gosto, não tem? Ele tem coisas que aborrece a ele, tem coisas que ele gosta, que ele ama. E você chega em casa, mal chegou no portão da sua casa, mal chegou na porta da sua casa, ele já sabe que você chegou. Não é assim? Ele já sabe. E parece que tem sexto sentido, já sabe. Aí ele já fica na porta ali, não é isso? O rabinho já, né? Por quê? Porque ele tem corpo, ele tem alma, mas ele não tem espírito. Dizem que o homem veio da evolução do macaco. Mas macaco, vou dizer uma coisa para vocês, tem corpo, tem alma, não tem espírito. Sabe por que eu provo que não tem espírito? Porque você nunca viu nenhuma raça do macaco querer adorar Deus, fizer alguma coisa para adorar Deus. Mas os homens, por mais primitivo que seja, sempre faz alguma coisa como objeto de adoração, ou não?
Porque o homem tem espírito. Macaco não tem espírito. Os animais não têm espírito. Irmãos, o homem foi feito com espírito é para quê? Para receber Deus. Deus é espírito. João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso ele colocou em nós um espírito para receber Deus no espírito e para contatar Deus no espírito. Por isso, irmãos, quando nós invocamos, ó Senhor Jesus, sabe o que está acontecendo? Nós estamos estabelecendo, esse nome é maravilhoso. É o único nome, irmãos, que estabelece contato espiritual entre nós e Deus. Você pode invocar Sócrates. Você pode invocar qualquer outro nome que você goste. Mas nenhum nome traz a salvação de Deus. Apenas o nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. Não adianta ficar invocando muito, ó Deus, ó Deus. Invoque o nome do Senhor Jesus. Deus deu esse nome Jesus, no qual há salvação. Porque esse nome diz Jeová mais a salvação. Ó Senhor Jesus. Esse mesmo nome também é Emanuel. Ele traz Deus conosco. Irmãos, não é maravilhoso? E Deus então colocou o homem diante de duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento. A árvore da vida e a árvore do conhecimento. E se Deus se Deus conseguisse fazer um homem comer da árvore da vida, que representa o próprio Deus como vida, a vida entraria no homem, não é isso? Deus, a vida entraria no homem, seu espírito, e encheria o espírito do homem, e pelo contínuo alimentar-se dessa vida, essa vida iria, aos poucos, expandindo para cada parte da alma e até tomar conta de toda a alma. Essa vida cresceria em nós, e tomaria conta também do nosso corpo. Esse homem estaria apto para governar o mundo que há de vir. Assim Deus estabeleceu. Vocês entenderam? Então assim Deus planejou para o homem. No plano de Deus, esse é o plano de Deus para o homem governar. E Satanás ainda está aqui na terra. Se não se esqueçam que ele ainda está em cena, estava em cena. Então ele sabia que o homem foi criado com esse propósito. Ele falou, eu vou tentar estragar esse plano. Eu preciso estragar esse plano. Com o que eu vou estragar esse plano? Eu vou chegar no Adão. Adão vai dizer, não, Deus disse, o que Deus disse? Que da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no centro do jardim, não comerás, e no dia que você comer, certamente morrerá. Então se eu chegar até Adão, Adão vai ser muito objetivo comigo, não, Deus falou que para não comer, não vou comer, acabou. Vou me chegar a Eva. Quem sabe ela me atenda, e chega lá, chegou colocando a dúvida na palavra de Deus. Porque Deus havia dado toda a sorte da árvore do jardim para comer, porque o homem precisa para alimento. E Satanás veio dizer para a mulher, disse Deus que de toda a sorte da árvore do jardim não comerás? E a mulher ficou indignada. Como não comer? Deus falou para comer, se não comer nós estaríamos aqui vivos. Não, Deus disse para comer. Só da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é para não comer. Pronto. Hora que você pede aquela confiança simples com Deus, começa a raciocinar de modo próprio, Satanás já ganhou um terreno. Irmãos, nós temos que ser simples. Para com Deus tem que ser simples. 2 Coríntios capítulo 11. Ó Senhor Jesus. Será que eu termino hoje? Vamos lá. Capítulo 11, versículo 2.
porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Irmãos, a relação nossa com Cristo, nossa relação com Deus, é de virgens. Nós só olhamos para o nosso esposo. Para nós não há outra pessoa, é só nosso esposo. É versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, Deus criou o homem de tal maneira que a dependência do homem a Deus é total, é confiança, é total. Que nem uma criança, se você coloca uma criança novinha sobre a mesa e fala, filho, pula, ele não pularia? Porque ele confia no pai, confia na mãe, né? Porque tem essa confiança. Então, irmãos, só que quanto mais vai crescendo, vai ficando com medo, né? Um menino de 10 anos, pula, filho. Não sei não. Mas de 2 anos pula, né? Irmãos, a nossa confiança em Deus deve ser essa confiança total e simples. É simples. Deus disse amém. Vamos praticar. Deus falou, está falado. Não duvido. Aí Satanás, a serpente, levou a Eva a duvidar. A hora que começou a defender Deus, ela já começou a raciocinar fora de Deus. E o que aconteceu? No fim, ela caiu na conversa da serpente e achou bonita a árvore, o fruto bom para comer e desejável para dar conhecimento. Aí comeu da árvore. O que aconteceu naquele dia? O que aconteceu naquele dia? Hein? O espírito do homem, em lugar de receber, tem nada disso que eu falei, tá? Porque não aconteceu isso. O que aconteceu? O que Satanás fez? Espírito. O que Satanás fez? Satanás simplesmente selou o espírito da alma, porque o homem não precisa mais viver, usar o seu espírito humano. A sua alma pode viver muito bem através das 3 partes da alma: mente, emoção e vontade. Então, a mente, por isso que ele fala que foram corrompidas as mentes, né? A mente da Eva foi primeiramente corrompida, porque cortou-se a ligação, a mente dependia totalmente do espírito. O que o homem deve pensar é pensar nas coisas lá do alto, pensar na palavra de Deus. O que Deus disser, a mente vai dizer, é isso que eu vou praticar. Mas a hora que perdeu essa simplicidade, tornou o homem, a alma do homem autônoma, aí surgiu a vida da alma. Embora seja a mesma palavra psique, mas assim, ela tomou uma forma de ter uma vida autônoma, sem Deus. Os irmãos entenderam qual é o nosso problema? Esse é o nosso problema, a nossa doença, nossa enfermidade. Então, o homem passou a ser um ser bipartido. Alma e o corpo. E como o homem vai saber como viver daqui para frente sem Deus? Como viver daqui para frente sem Deus? O homem precisa apelar para conhecimento. Irmãos, entenderam ou não? Nós não precisaríamos de conhecimento se nós tivéssemos vida. Porque a vida nos daria tudo. Nos daria todo o conhecimento. Entende o que eu quero dizer? Te diria tudo o que tem que fazer. A unção espiritual que dele recebesse, João fala na sua epístola, não é? A unção espiritual que dele recebesse, o que ele fez? Lhe ensinará a respeito de todas as coisas. E não tem necessidade de... de que ninguém vos ensine, porque ela vos ensinar a respeito de todas as coisas. Então, assim nós era para vivermos, só que Satanás cortou esse caminho.
O homem, então, bipartido. O espírito amorteceu quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e foi apelar para o conhecimento. Senhor Jesus, não pense que isso é um conto para criança. Não pense que isso é uma historinha fácil de entender, mas é difícil de praticar. Esse conhecimento está na nossa cabeça, nos fazendo mal até hoje. Deus, então, graças a Deus, 2000 anos atrás, mandou seu próprio filho, vindo aqui na terra, viveu uma vida humana, pela Maria tomou a carne humana. Ele pode compreender todas as fraquezas humanas, porque ele também foi carne. Só que nele não tinha pecado. Ele tomou a semelhança da carne pecaminosa, Romanos 8:3, e colocou-a numa cruz. E ali ele fez mortificar a carne do homem, o pecado, o mundo, velho homem, todas as coisas negativas foram resolvidas lá na cruz. E do lado positivo, do seu lado, saiu sangue. E não só sangue, e água. Sangue para redimir o homem de volta para Deus, que o homem havia caído longe de Deus, cheio de pecados, cheio de arrogâncias. Então, resolveu esse problema. Trouxe o homem de volta para Deus, para poder receber da árvore da vida de novo. Irmãos, essa foi a nossa segunda chance. Aleluia. Um dia, esse evangelho da graça chegou até você. Você creu no Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, tenho vivido sem Ti, longe de Ti, rebelde contra Ti, mas agora, Senhor Jesus, Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Senhor. Daqui para frente consagro toda a minha vida a Ti. Recebo a Tua vida. Aí você foi regenerado, você se tornou um filho de Deus, você agora tem um espírito novamente ativado. Aleluia. Graças a Deus. Novamente ativado. Deus entrou aqui em você. Cadê o meu? Está aqui, ó. Eu gosto de cor dourado. Cor de ouro é vida de Deus. Natureza de Deus. Embora seja, não é bem dourado, mas... né? Ó, aleluia. Se eu tirar uma radiografia espiritual, você é assim. Você tem a vida de Deus no seu espírito. Aleluia. Agora Deus quer que você faça o quê? Dia a dia, coma da vida. Coma da vida. Come mais, vai saindo. Deus então vai invadindo a sua mente, emoção e vontade. Para isso ele amarrou o jumento na vide. Você era um jumento, mas está amarrado à videira. Você não tem mais saco plástico para comer, né? Os seus dentes, vocês já viram os dentes de um jumento? Hein? Dá nojo. Precisa ir para o dentista para clarificar os dentes. Mas agora, de tanto comer da uva, a vida vai fazer um metabolismo, até os seus dentes se tornarão brancos, como leite. Ó Senhor Jesus, é assim que Deus está fazendo conosco. Hora que nós crescemos, poderemos estar prontos para reinar com o Senhor. Só que agora nós temos um problema. A alma nossa já não é mais tão simples como na criação. Na nossa alma tem um problema da vida da alma. Aquela vida autônoma, está acostumada a viver sem Deus, está cheia na sua alma. Ela precisa ser esvaziada. Esvaziada para Deus poder encher com a sua vida. Ó Senhor Jesus. É assim você também precisa ser aperfeiçoado para a obra do ministério, ministério da palavra, ministério dos serviços, ministério de oferta e riquezas materiais, para você ter experiência na pregação do Evangelho do Reino e ajudar outras pessoas para reinar no mundo que há de vir. Esse é um quadro positivo, bonito. Mas, irmãos,
a história mostra que não é tão simples assim. E o homem sempre caiu, ao longo dos anos, sempre caiu no problema do conhecimento. Então agora que eu quero explicar um pouco para vocês aonde eu quero chegar, né? Todo o tempo, Adão caiu, ele se arrependeu junto com a Eva, e Deus então prometeu salvação. Ele daria um descendente que irá pisar na cabeça da serpente. Então ele pensou que quando gerou Caim, deve ser esse o varão que Deus prometeu. Depois veio Abel. Caim já caiu no lado do conhecimento, achando que podia agradar a Deus pelo conhecimento. Já que Deus nos deu terra para lavrar, vou lavrar a terra, eu vou dar o melhor da terra para o Senhor. Deus não se agradou dele e nem da sua oferta. Ele se agradou de Abel, porque Abel foi criar ovelhas, entendeu o coração de Deus. E ofertava a Deus a gordura desses. E vocês sabem que no fim Caim acabou matando Abel, porque Deus, né, não aceitou a sua oferta. Deus então proveu Sete. De Sete veio Enos. Enos então, quando nasceu Enos, Adão e toda a geração que estava com Adão entendeu que não podemos viver mais sem Deus. Não podemos seguir a descendência de Caim, uma civilização sem Deus. Nós precisamos de Deus para tudo. Aí se começou a invocar o nome do Senhor. Uma civilização de invocar o nome do Senhor. Mas, irmãos, ao longo do tempo, sempre o homem caiu na árvore do conhecimento do bem e do mal, querendo fazer o bem para Deus. Jó era um homem perfeito, bom daquela época, mas Deus mostrou para ele, naquela bondade toda, dentro havia dois animais que ele não tinha visto. Um era o behemote, hipopótamo, bonzinho, certo? E o outro era Leviatã, um bicho feroz. Aquele era o rei de todos os animais orgulhosos. Aquilo era o ego dele e também, objetivamente falando, era o próprio Satanás. Irmãos, é assim, durante toda a vida, toda a história do homem foi assim. Eu não tenho tempo de detalhar. Chegando no Novo Testamento, quem é que introduziu o Senhor Jesus? João Batista. E quem era João Batista? João Batista era da linhagem sacerdotal. Ele deveria estar no templo, vestido de sacerdotes, para servir a Deus. Mas João Batista não viveu uma vida de sacerdotes dentro do templo, tradicionalmente falando. Porque ele sabia que aquela velha religião judaica, Deus já não estava mais lá. Não podia introduzir a Cristo com aquela velha religião. Então Deus usou um homem que saiu, era uma antítese daquilo tudo, e foi para o deserto para pregar o evangelho do reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele vestia de pelos de camelo, que era considerado imundo, animal imundo para os judeus. Ele comia gafanhoto, também era imundo, e mel silvestre. E assim ele vivia no deserto, pregava que estava próximo ao reino dos céus e o povo deveria arrepender-se. Então, irmãos, somente assim, saindo de toda a tradição, toda a velha religião, é que nós conseguimos entrar para seguir o Senhor Jesus. Só que quando o Senhor Jesus surgiu e foi batizado por ele que disse que ele era mais poderoso, Jesus era mais poderoso do que ele deveria ser batizado por Senhor Jesus, mas quando o Senhor Jesus surgiu, ele já tinha um grupo de discípulos, né? Multidões que o seguiam, e ele não seguiu a Jesus. E dessa forma, João Batista formou uma nova religião. Irmãos, a velha religião, Deus já não estava lá. Mas quando formou a nova religião, irmãos, Deus também não pode estar lá. Irmãos, tomar cuidado para não formar uma nova religião. Tudo que nós nos apegarmos das coisas que o Senhor nos deu no passado, coisas boas, mas se a gente se apegar naquilo e não seguir o Senhor na sua direção nova, nós vamos nos tornar uma velha religião. Os irmãos entenderam? Nós não podemos nos tornar uma velha religião.
Precisamos largar tudo, irmãos, e seguir o Senhor Jesus. Por isso Jesus falou em Mateus 16, 24, quem quiser vir após mim, assim mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar sua vida, sua alma, perdê-la-á. Mas quem perder a sua alma por minha causa, salvá-la-á. Quer dizer, largar, irmãos, não se apegar a nenhuma letra, nenhuma doutrina, nenhuma verdade do passado, coisa assim que pode nos fazer virar uma nova tradição, uma nova religião. Nós queremos seguir o Senhor Jesus, para onde Ele vai. Aí então, vocês sabem, com isso o Senhor levantou a igreja. A igreja, em Apocalipse 2 e 3, ali são representadas várias igrejas. Vocês sabem o nome delas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas aqui eram as 7 nomes de 7 cidades na Ásia Menor daquele tempo. E essas 7 cidades deveriam haver igrejas naquelas cidades. Então, o nome das cidades são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todavia, Apocalipse 2 e 3 era uma palavra profética. Então, Éfeso significa a igreja no tempo do final do primeiro século. Depois, já passaram pelo ministério de Pedro, ministério de Paulo, e quando entrou o ministério de João, formou-se essa época a igreja em Éfeso. Porque Éfeso significa desejável. Irmãos, Deus usou a Pedro para levantar a igreja em Jerusalém, gerar no dia do Pentecoste a igreja do Senhor. Mas Pedro, com o passar dos anos, o início da igreja em Jerusalém era maravilhosa. Levou todo mundo a invocar o nome do Senhor e foram batizados em nome do Senhor Jesus. 3.000 homens foram salvos e batizados, depois 5.000 homens. Então se tornou uma igreja grande. Depois muitos sacerdotes também aderiram à fé. E quando veio a perseguição à igreja de Jerusalém por causa do Estevão, irmãos, aí mudou de forma. Todos que queriam invocar o nome do Senhor foram dispersos. E os que permaneceram tinham medo de invocar o nome do Senhor. E quem sobrou na igreja de Jerusalém são principalmente aqueles que eram da religião antiga. E acabou trazendo uma mistura muito grande do judaísmo à igreja em Jerusalém. E no fim, Deus então teve que destruir até mesmo essa igreja de Jerusalém no ano 70, quando o príncipe Tito do Império Romano destruiu a cidade. Irmãos, depois o Senhor levantou Paulo, restaurar e invocar o nome do Senhor. Aleluia! Aí Paulo então pregava em todo lugar sobre invocar o nome do Senhor, mas antes disso, Paulo foi levado para a região das Arábias para lhe revelar, Deus queria lhe revelar a economia neotestamentária de Deus. Então Paulo fez a sua primeira viagem, a segunda viagem então é memorável, maravilhosa, seguindo o Espírito. E a terceira viagem terminou lamentavelmente em Jerusalém. Ele foi preso, quase morto, e foi levado para Cesareia, e de Cesareia foi finalmente para Roma. Lá em Roma, Deus ainda preservou a ele vivo, para ele poder terminar de escrever as epístolas, para revelar tudo aquilo que Deus havia revelado a ele lá no terceiro céu. A economia neotestamentária de Deus. Em 2 Timóteo, irmãos, capítulo 4. Já estão ficando um pouco cansados? Ó Senhor Jesus!
Paulo, nesse capítulo, versículo 5, ele encoraja ao Timóteo para cumprir cabalmente o seu ministério, né? Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aí, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Quer dizer, quem lê isso, ele recomenda a Timóteo cumprir cabalmente o ministério, fazer trabalho de evangelista. Então, certamente, o ministério de Paulo também foi um sucesso. Não foi? Quanto a mim, já estou de partida porque já cumpri a minha parte. Mas, irmãos, naquele tempo, as igrejas que ele levantou haviam se degradado. Até mesmo na Ásia Menor, a igreja em Éfeso se tornou uma das igrejas que ele mais cuidou, mais se preocupou em cultivar. As igrejas da Ásia, Paulo diz no começo da epístola, todos da Ásia me abandonaram. Irmãos, esse era o final do seu ministério. Com relação às igrejas, em vez de ser um sucesso, foi um fracasso. Mas qual é a parte do ministério que ele terminou? Era escrever as epístolas que tinham por conteúdo a economia neotestamentária de Deus. Deus conservou a ele vivo para poder escrever todas as 14 epístolas. Irmãos, quando ele finalizou, ele disse, já estou pronto. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, Paulo partiu. Mas em termos de igrejas, não foi um sucesso. Mas em termos de epístolas, sim, Deus mandou ele escrever tudo que ele tinha recebido de revelação, está tudo escrito aqui. Graças a Deus nós temos isso na nossa Bíblia. Não é mesmo, irmãos? Só que com relação à igreja, precisa terminar, precisa fazer alguma coisa. Veio o ano 70, destruiu tudo. E agora? Deus podia deixar a coisa desse jeito? Não podia. Deus deixou vivo uma pessoa. Quem é? Deus deixou o velho João. João ficou preso. Ele não era o principal. Pedro foi morto. Ele era cúmplice. Ele ficou preso. Ele ficou 20 anos, né, preso. E finalmente lá na ilha de Pátimos, Deus deu uma revelação. Nesses 20 anos, irmão, João amadureceu. João pôde ver qual é o caminho do Senhor. É o caminho do Espírito e da vida. Não é o caminho do conhecimento, é o caminho do Espírito e da vida. Paulo, por causa da sua formação, no outro dia, irmão, eu falo sobre isso. A sua formação era a formação de um fariseu. A formação é uma linhagem de mestres que vinham dos escribas, né? De escribas e fariseus, e ele aprendeu o judaísmo aos pés de um mestre famoso chamado Gamaliel. Então, ele se avantajava dos da sua idade. Quer dizer, ele aprendeu super rápido, ele era bom em tudo sobre a lei de Moisés e os costumes de Moisés. E essa era a sua formação. Então, ele estava capacitado para guardar tudo aquilo que ele recebeu de revelação e deixar por escrito. Quem sabe outra pessoa não teria essa capacidade de deixar por escrito de uma maneira tão precisa como ele deixou por escrito. Ele estava capacitado nesse ponto. Só que uma pessoa com essa formação tem mais tendência para conhecimento, mais tendência para revelação das verdades e não de ajudar as pessoas a andarem na verdade, praticarem a verdade. Os irmãos entenderam o que eu quero dizer? Então Deus usou Paulo no que podia usar. Deus então teve que preservar a vida de João e deixou João bem maduro, bem no espírito, cheio de vida. Quando ele foi solto, ele foi viver em Éfeso, escreveu o Evangelho de João e as 3 epístolas de João, além de Apocalipse que ele já tinha escrito. Não é isso, irmãos? Apocalipse também, né? Dentro desse escrito. Bom, aí o que aconteceu? Deus então usou a João. Deus disse,
lá em João 21, né? Que o ministério de João iria durar até a volta do Senhor. Porque é esse ministério, irmãos, que vai restaurar tudo. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir a vocês o perigo do conhecimento, mesmo sua forma nobre de verdade, revelação das verdades entre nós. Mas ainda é uma armadilha. Não sei se os irmãos entenderam o que eu quero dizer. Irmão, nós precisamos ir desesperadamente para a vida. O conhecimento bíblico tem que ser trazido para a vida, para produzir vida e praticar a vida para dar fruto para o Senhor. Se o conhecimento bíblico puro, só pelo conhecimento, o homem acaba se gabando daquilo e dividindo dos demais e acaba condenando os demais. Não é assim? Porque o saber ensoberbece, mas o amor edifica. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Por que eu estou dizendo isso? Ele foi para Éfeso e mudou totalmente a esfera da igreja de Éfeso. A esfera da igreja de Éfeso era discussões, era debate, né? Eu acho que esse versículo fala assim, aí eu não concordo com você, eu acho que ele fala assim, vou provar para você, irmãos. Era aquele clima. Irmãos, o clima do conhecimento não vai levar para lugar nenhum. Graças a Deus, João, com a sua simplicidade, cheio de vida, ele foi ajudando os irmãos de Éfeso a certamente invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Aí as pessoas começaram a voltar para o Espírito. E ler a palavra, não para ter conhecimento, ler a palavra para ter vida. João 5:39, que diz? Jesus disse para os judeus: examinai as Escrituras, julgando ter nelas a vida eterna. E não quereis ir a mim para ter, porque são elas que de mim testificam. Então, irmãos, esse era o problema. Ir para a Bíblia, ir para conhecer as verdades, e não quer ir até o Senhor para ter vida. Irmãos, quando nós vamos à palavra, precisamos invocar o Senhor. Precisamos ler, orar. Precisamos estar no Espírito para extrair vida. Não extrair conhecimento bíblico. Quanto mais eu tenho conhecimento bíblico, mais eu me acho superior aos outros. Mais eu me acho soberbo. Eu sou melhor que vocês. Eu conheço mais que vocês. Por isso o saber ensoberbece. Mas o amor edifica. O amor está onde? Está aqui, ó. Porque Deus é amor. A vida de Deus vai gerar a natureza de Deus, que é o amor. Então o homem daqui, a igreja em Éfeso, por isso durou até Esmirna. Quando veio a perseguição romana, muito forte, a igreja em Esmirna sofreu 10 grandes perseguições, mas resistiu. Mas quando chegou a igreja em Pérgamo, já não resistiu mais. Por quê? Porque Pérgamo, o imperador Constantino, viu que jogar duro com eles não tinha jeito. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos aliar aos cristãos. Vamos unir o Estado com a igreja. União do mundo com a igreja. Aí a igreja não suportou. Entraram vários falsos cristãos, porque tinham um benefício, né, imperial. Todos, né, queriam ser cristãos naquela época. Aí então houve uma grande mistura na igreja em Pérgamo. E isso pouco a pouco foi desenvolvendo-se em Tiatira. Quando chegou a Tiatira, já oficializou-se o estabelecimento do sistema papal. E com isso, a Bíblia, as Escrituras, se tornaram uma coisa oculta e proibida para os demais cristãos. Somente o clero católico romano poderia ler as Escrituras. Então, a Igreja Católica Romana, representada pela igreja em Tiatira, levou séculos e séculos com a palavra escondida, a palavra de Deus escondida. E ela então podia falar do jeito que quisesse, todos os leigos receberiam essa palavra. Não é isso? Então assim foi até que o Martinho Lutero veio para restaurar, veio com a reforma do Martinho Lutero. E o que ele fez? Não é
não é a questão de justificação pela fé o ponto principal. Para mim, o ponto principal é que a Bíblia que estava oculta, a Escritura que estava oculta, se tornou pública. E não só isso, foi inventada em imprensa justamente naquela época, isso é de Deus. E a Bíblia impressa chegou nas mãos de muitas pessoas. E aí todos puderam ter acesso à palavra de Deus. Aleluia. Foram ler a palavra de Deus. Aí veio a questão da justificação pela fé. É uma restauração da verdade. Daí para frente, irmãos, como essa Bíblia estava escondida há tanto tempo, todos foram afoitos em cima da palavra. Irmãos, por falta de maturidade, o homem vai em cima da palavra para adquirir conhecimento. Então, cada um que defendia algum ponto da Bíblia que ele lia e descobriu, ele defendia aquele ponto de vista, aquela verdade, e se dividia com os demais. Não é? Eu defendo o quê? Eu defendo o batismo. Batismo por imersão é uma verdade bíblica. Mas aquele outro que não dá essa ênfase, não defende isso, que não concorda comigo, eu acabo estabelecendo uma separação entre mim e ele. Não é assim? Assim foi surgindo. E outros viram que a igreja é administrada pelos presbíteros e defendem aquele sistema de governo na igreja, e outros que não concordam acabam se dividindo com elas. E assim, irmãos, sucessivamente, ao longo dos séculos, o homem foi descobrindo verdades, só que cada verdade que descobria, dividia e aumentava a discórdia. Ou não? Até que chegou, aleluia, Watchman Nee, Witness. E eles também foram ver e viram as verdades sobre a igreja. Irmãos, a confusão era muito grande, a divisão era muito grande. Então, finalmente, Deus precisava de alguém para também restaurar as verdades. Na verdade, irmãos, eu não sei se vocês entenderam. Eu estou falando ainda dentro da linha de Sardes. Linha de Sardes é tudo, a restauração das verdades é a linha de Sardes. Não importa se é verdade sobre a igreja ou se é verdade sobre justificação pela fé, está nessa linha de restaurar verdades. Se os irmãos entenderam. Quando restaurou-se as verdades sobre a igreja, Deus então podia, tendo uma igreja, com essa visão da igreja, a unidade da igreja, pode então, a partir dessa base, praticar Filadélfia. Se os seus irmãos entenderam. Mas se você não praticar Filadélfia, vai continuar na linha de Sardes. Portanto, não adianta apenas restaurar uma verdade sobre a igreja, como outras verdades que foram restauradas ao longo da linha de Sardes. Se eu disser que eu vi a igreja, eu tenho a visão da igreja, ainda que eu fale que o pão que nós partimos inclui todos os filhos de Deus que estão nessa cidade, mas na prática, eu não estou separado daquele que não concorda com essa maneira que eu falo? Na prática, não tem muitos que discordam de mim? Então, se eu insisto demais nisso, eu vou me isolar dos demais, ou não? É isso que tem acontecido, irmãos. É isso que tem acontecido. Até a visão da igreja, se você não tomar cuidado, levar para a linha do conhecimento, você vai dividir. Você vai aumentar a discórdia. Por isso, irmãos, nós vivemos anos e anos em que nós realmente estávamos certos. Mas, irmãos, muita gente discordava de nós. Ou não? Vou ler uma carta aqui. Posso ler uma carta aqui? De um comportor lá no Espírito Santo. Tenho tido uma experiência maravilhosa com a comportagem Conceição do Castelo Espírito Santo. Há algum tempo, contatei por meio da indicação da irmã Geise, um pastor da congregação batista. Ele utilizava somente os livros do irmão Watchman Nee e outros materiais do grupo cristão Videira de Goiânia. De fato, passei-lhe alguns livros do irmão Watchman Nee, mas quando consegui vender-lhe os livros do irmão Dong, últimos lançamentos, ele ficou maravilhado com o que leu e agora quer conhecer o irmão Dong. E eu e alguns irmãos da igreja em Conceição do Castelo tivemos comunhão com ele sobre a conferência regional em Belo Horizonte com o irmão Dong nos dias 8 e 9 do 10, semana que vem.
Então ele adiou todos os seus compromissos e está encorajado a participar conosco. Pelo fato de termos uma grande amizade, ele também quer participar da reunião de aperfeiçoamento dos colportores e seapistas, que ocorrerá logo após a conferência. Além disso, o pastor Paulo Sérgio quer levar mais 15 pastores que caminham junto com ele para a conferência também, pois ele tem grande influência sobre os pastores batistas em todo o estado do Espírito Santo. Nós temos desfrutado muito do Evangelho do Reino nas visitas que temos tido já há algum tempo. Para ter uma noção do que estou falando, esse pastor prega no púlpito usando termos e expressões que nós usamos na vida da igreja. Ele não somente lê os livros do irmão Dong, mas grifa e estuda tudo o que lê. Eu mesmo vi e testifico que esse irmão está aplicando os nossos livros da Congregação Batista em Conceição do Castelo Espírito Santo. Com isso, as portas que antes estavam fechadas estão se abrindo na cidade. Como, por exemplo, uma irmã que não nos recebia, passou a nos receber. Outra irmã que nos criticava por estarmos na visão antiga, na visão da igreja, ficou admirada pelo fato do pastor estar adquirindo os livros e ao mesmo tempo recomendá-los, dizendo que são muito bons. Peço oração aos irmãos, pois vou passar o dia com esses pastores nessa próxima quarta-feira, para apresentar-lhes os livros e ter comunhão sobre a ida deles para a conferência regional em Belo Horizonte. Além disso, me pediram para falar uma palavra sobre o Evangelho do Reino. Conto com a oração de vocês. Aí, já fez essa visita. Tive comunhão com aproximadamente 15 pastores da Igreja Batista. Fui conduzido pelo pastor Paulo Casador, que deve ser caçador, que abriu as portas para praticarmos o arrependimento. Quando lá cheguei, fui muito bem recebido por todos. Tomamos café juntos e nos preparamos para a reunião. Eles queriam que eu falasse uma palavra. Então perguntei ao pastor Paulo Caçador, e ele disse que se ele nos conheciam. Ele disse que sim, como a igreja, nos conheciam como uma igreja sem nome, igreja local ou igreja secreta. Irmão, não adianta você dizer que você conhece tudo sobre a igreja, mas os outros conhecem você assim. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Perguntei ao pastor se eles falam bem ou mal de nós. Ele respondeu que falam mal de nós. A partir daí, confirmou meu sentimento de arrependimento, arrepender diante deles. Então abri a Bíblia no livro de Mateus 3:2 e confessei diante deles que no passado ferimos os irmãos com que falávamos. E com isso muitas portas se fecharam, e em especial os irmãos batistas. Mas seríamos egoístas e orgulhosos se não levássemos para eles o que estamos vendo e vivendo agora, que é a realidade do reino dos céus. Disse-lhes que a nossa intenção não é tirar os irmãos deles, mas que todos desfrutem deste aspecto do Evangelho. Li Gênesis 49:22 e disse-lhes que os muros não vão ser quebrados, mas José é um ramo frutífero junto à fonte, e seus galhos se estendem sobre os muros. Quando disse isso, senti que realmente a esfera do reino nos alcançou naquele momento. Os irmãos vibraram com essas palavras, e isso me fez experimentar de fato o reino. Então disse-lhes que o reino não é físico, citando Romanos 14:17, Lucas 17, 20 e 21. A partir daí, falamos um pouco sobre os dois aspectos do Evangelho, e que o Evangelho do reino, por ser espiritual, não tem limites físicos que barra esse Evangelho. Os pastores ficaram alegres, adquiriram vários livros e nós também ficamos muito alegres. Experimentamos a justiça quando falamos em arrependimento. Também experimentamos a paz entre nós logo que as armas caíram e todas as portas foram abertas, e por fim experimentamos a alegria que tudo isso nos proporcionou. Isso é o reino. Aleluia! Venha o teu reino, Senhor. Passei o restante do dia visitando vários pastores em algumas cidades com o pastor Paulo Caçador e o irmão Alberto.
eu tenho a relação de todos os pastores com o endereço, é o mais importante. Temos a amizade e o respaldo do pastor Paulo Caçador, que é muito respeitado entre todos, pois todos o conhecem. Esses pastores que contatamos não vão à conferência pelo fato de terem já compromissos agendados, mas o pastor Paulo Caçador irá comigo e ficará para a reunião de aperfeiçoamento dos coautores e se apista em Belo Horizonte nos dias 10 e 11 do 10. Irmãos, mudou seu conceito ou não? Precisa mudar seu conceito. Não agarra o que nós aprendemos no passado para virar uma nova religião. Não fica agarrando na visão da igreja, dizendo que disso aqui eu não largo. Daqui eu não saio desse jeito. Irmãos, o Senhor quer avançar. A chamada visão da igreja no passado, agarrado do jeito que a gente agarrava, a gente estava separado dos demais irmãos. Não estavam ganhando dos irmãos. O Senhor nos deu essa palavra que pode trazer o seu reino de volta, mas com essa atitude, irmão, nós nunca iríamos alcançar essas pessoas. Graças ao Senhor, irmãos, o Senhor avançou. E você e eu temos que avançar também. Não vamos ficar no tempo de João Batista. Vamos avançar. Vamos seguir o Senhor Jesus. Não é mesmo, irmãos? Não seja saudosista. Eu prefiro a igreja no tempo antigo. Tal. Irmãos, graças ao Senhor. Bucafé em Sumaré. Foi inaugurado na sexta-feira. Por público. Sexta-feira mesmo, alguns jovens entre nós, sejam ousados, jovens de Sumaré, saíram para visitar os grupos cristãos. Foram bater a porta do pastor da Assembleia de Deus. E apresentou a ele o Bucafé, dizendo que o Bucafé é um espaço para todos os cristãos. Porque lá nosso encargo é pregar o Evangelho do Reino. Todos para crescer, todos podem crescer lendo aqueles livros. Aquele espaço é deles. O que aconteceu? Na sexta-feira à tarde, entraram algumas senhoras desse grupo, encontraram o irmão jovem que estava lá, falou, é verdade que esse espaço é nosso também? Aí o jovem e os irmãos que estavam lá, claro, esse espaço é de vocês. Sabe o que essas senhoras falaram? Aleluia! Aí à tardezinha eu fui para lá. Fui para lá à tarde. Tinha 2 mesas no fundo dos jovens da Assembleia de Deus, lá já no Bucafé. Quebraram-se as barreiras. Eles podem ter acesso, irmãos, ao Evangelho do Reino, nossos livros. Irmão, não é que começou uma era de ecumenismo, não é ecumenismo. Não é nós convidarmos alguns pastores para pregar aqui, nós vimos pregar lá, não é isso. O nosso encargo, irmãos, é o Evangelho do Reino. Se eu for convidado para estar no meio deles, se isso resultar em que os livros que falam do Evangelho do Reino puder ser promovido no meio deles, irmão, esse é o nosso alvo. Se eles vierem até nós, também com esse intuito de nós podermos pregar essa palavra da vida, a palavra do reino para eles, principalmente com livros, irmãos, está feito. Não é meramente uma relação diplomática, política, não é. Presta bem atenção. Não é nem eu acabar gostando de pregar nas denominações. Não é isso. Mas nós temos um alvo. Nós temos um foco. Nosso foco é o Evangelho do Reino. A nossa missão, irmãos, é de que essa vida, por esse galho de José, não precisa derrubar muro de ninguém. Mas esse galho, irmãos, possa subir o muro mais alto. Como disse o pastor Darcy, lá na conferência do Rio de Janeiro, São Gonçalo. Ele viu que os muros não são para ser derrubados. Tem muitos muros altos, mas a vida vai alcançar. Vai subir até lá e vai descer. Do outro lado do muro, vai alcançar aquelas pessoas que estão lá. Quem sabe se aquelas pessoas que estão naquele grupo amanhã desfrutam, mesmo as palavras que nós desfrutamos aqui, irmãos, vai haver diferença? Eles também estarão sendo preparados para o reino, ou não? Não precisam derrubar os muros, virem todos para cá. Se vierem, serão bem-vindos. Não é verdade, irmãos? Mas hoje nós não pregamos a quebra de muro de ninguém. Nós queremos só ajudar todos a crescerem em vida. Está claro? Essa mudança de postura, mudança de atitude. Daqui para frente, irmãos,
o nosso horizonte é amplo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o ataque é violento. Os ataques não vêm agora de fora, os ataques vêm de dentro. Dos que agarraram daquilo que nós estávamos falando e formaram uma nova religião. E esses estão nos criticando. Desde que começou o Bucafé. Não é mesmo, irmãos? Você vai ficar desanimado? Você viu essa visão, não? Quer agarrar ainda naquilo que é velho? Irmão, vamos avançar. Você pode armar uma tenda, não pode? Você pode visitar ou não pode visitar um pastor? Você pode pedir perdão também para ele, dizendo que pela nossa atitude do passado, nos arrependemos, nosso encargo, mas deixa claro para ele que nosso encargo é pregar o evangelho do reino. Leve os livros para ele. Ele certamente nunca ouviu falar sobre o lado bom da alma, os perigos dele. Nunca ouviu sobre negar a vida da alma. E é necessário negar a vida da alma para poder crescer em vida. Não adianta enganar ninguém. Nós vamos ter que falar isso para eles. Não é isso, irmãos? Mas nosso encargo não é trazer ninguém para cá. Nem fechar a porta de nenhuma denominação. Pelo contrário, vamos suprir vida. Vamos levar o evangelho do reino. Para que, irmãos, o acesso a essa palavra não seja restrita somente a nós. Mas muitos grupos, muitos irmãos, estejam ouvindo essa mesma palavra e, melhor, praticando essa palavra. Aí o velho João vai ficar contente. Não tem uma alegria maior do que essa. Ver os meus filhos andando na verdade. O Senhor vai voltar sim. Você acredita nisso? Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar por isso. Orar por isso. Quiser compartilhar, pode compartilhar um pouco por isso.